Ontem, foi anteontem que encerrou aqui em Aveiro a festa de São Gonçalinho, a festa das cavacas. Não sei se alguém já veio aqui em Aveiro. Muito engraçada essa festa. O pessoal vai para cima da igreja jogar um doce que é açúcar que parece uma pedra. As cavacas aqui de Aveiro. Também não sei se esse doce tem em Portugal todo, mas eu conheci esse doce aqui em Aveiro. Ah lá, já fui várias vezes ver. E foi engraçado, que essa história é verídica, mas tinha acabado de chegar em Aveiro, eu cheguei realmente no início do ano, e aí eu tinha ido para Mogadouro, em Aveiro, eu vim para cá depois de morar em Aveiro, e aí eu fui para a urgência do hospital trabalhar, e chegou uma mulher com a testa aberta. E eu falei: o que aconteceu, menina, que você tá com essa testa assim? Ela falou: doutor, recebi uma cavaca na testa. Aí eu descobri que era cavaca, que ela realmente foi acertada, porque aquilo ali é um perigo. Os pais até levam as crianças com capacete. É engraçado, porque você pode estar ali do nada, chegar como quem não quer nada e receber uma pedra na cabeça. E foi o que aconteceu com essa mulher. Eu suturei ela, não lembro quantos pontos eu fiz na testa dela, mas coitada, e foi assim que eu aprendi o que era cavaca. Ainda aprovei esse... Então, Oi? Vambora? vou começar aqui as perguntas. Sumiu, Daniel. Tá Lembrando aqui que você. essa fica gravada. Não, você tinha sumido, mas tá aqui você. Estou aqui. Lembrando aqui a todo mundo que a sessão fica gravada, tá bom? Na plataforma, a partir da manhã fica disponível para todo mundo. Começando então aqui pela Lua Dada. Boa noite a todos. Dr. Rodrigo, quando fui de férias, indicou-me a toma do glucoman antes de refeições que eu sabia que seriam mais pesadas. Tem alguma contraindicação a continuar a tomar? Qual seria a forma ideal? Apenas antes das refeições mais gordurosas? Obrigado. Então, o glucomano, o Konjac também pode ter essa função. Ele não tem nada a ver com alimentos gordurosos, tá? O glucomano, ele tem uma capacidade de se expandir, né? Como se fosse uma esponja assim que se incha e fazer um efeito balão. E ele acaba fazendo volume no estômago. Então, por volume, né, e fazer estiramento dos receptores de saciedade, ele faz com que a pessoa coma menos. Independente, né, se comer gordura ou não comer gordura, não faz a menor diferença. Eu falo normalmente, né, uma estratégia para se usar em épocas de festa e etc. Mas se ela quiser ainda perder peso, quiser utilizar isso em algum momento, até na sua rotina, pode utilizar. Ele praticamente não tem efeito colateral nenhum. Tem umas pessoas que têm um pouquinho de indisposição, né, porque ele dá uma inchada no estômago. Eu vou dizer, né, naturalmente, o melhor glucomano que você pode colocar na sua vida é a fibra. A fibra também tem um efeito de estiramento de receptores do estômago, tá? Então é a melhor forma de você colocar no seu corpo um alimento que, além de te dar saciedade, ele depois vai ser utilizado pelas suas bactérias como comida, entendeu? Então a fibra é o melhor glucomano que você pode usar, mas se quiser utilizar a suplementação na sua rotina, pode usar. Agora, em relação à gordura, não é o glucomano. Se você quiser diminuir a absorção de gorduras, aí você pode tomar o Orlistat, que era o famoso Xenical. O Orlistat, que é uma substância que vai inibir a lipase, que é uma enzima que degrada gordura. Então, dessa forma, você absorve menos gordura. O único problema do Orlistat é que muitas pessoas começam a ter muitas diarreias de fezes líquidas, principalmente se está comendo muita gordura, porque ele realmente inibe a enzima. Também não é muito bom, né? O uso crônico eu não recomendo, porque pode até inclusive interferir com a absorção de coisas boas, como gorduras ômega 3, gorduras monoinsaturadas, vitamina D, ômega 3. Então é um alimento que ele pode te dar um déficit nutricional de substâncias boas. Não recomendo usar na regularidade, aí eu prefiro muito mais o glucomano, mas pode usar de vez em quando realmente, quando for para uma festinha. Aqui, próxima questão. A Maria Isabel Araújo disse o seguinte: peço auxílio ao doutor, no meu caso, Estou aqui para isso. Da boca ardente. Tenho síndrome de boca ardente. Não posso comer pimentas, canelas, gengibre, chá de hibisco. Estou a tomar o shot com limão, cúrcuma, própolis, guiando com a língua e as bochechas. E a garganta em estado, deve ser crítico, que queria dizer. Era para que o doutor pudesse ver e aconselhasse para substituir estes condimentos. Tudo o que tenha cafeína também não consigo beber. Dentro das limitações que coloquei aqui, já consegui emagrecer pelo menos 6 quilos.
Primeiro, Dani, eu não sei se reparou, eu estou sem filtro. Aquela coisa horrorosa que estava ali atrás não apareceu. Eu não sei se é porque eu estou no computador ou se saiu o filtro mesmo. Não, no computador nunca teve. Ah, não, nunca teve? Pronto, estava tão feliz que agora eu vi a persiana da minha clínica e não aquele fundo maluco que eu não consigo tirar. Para o pessoal do Instagram, só falando, né? Lembrando que hoje é a aula no Zoom com os alunos do MES, que a gente responde aqui as dúvidas dos alunos e vamos falar um pouquinho também sobre o desafio Fígado Limpo, que está todo mundo agora com esse fígado, uma maravilha de limpeza. Então, ela fez uma pergunta sobre uma síndrome, que é chamada Síndrome da Boca Ardente, que é uma síndrome que não tem ainda causas bem estabelecidas, não tem assim um diagnóstico preciso que a gente possa tratar diretamente, mas ela tem muitas situações correlacionadas. E aí eu não sei, ela só me deu os sintomas, eu não sei dizer nessa avaliação qual seria a maior relação que ela teria com a síndrome da boca ardente no caso dela. Por quê? Eu vou dizer quais são as principais condições relacionadas. Doenças neurológicas, tá? Então, por exemplo, ela pode ter alguma doença do foro de transmissibilidade nervosa, né? São aquelas neuropatias. Então pode gerar neuropatias que façam com que ela tenha essas sensações de boca ardente. Uma das causas de síndrome de boca ardente é diabetes descompensada. O diabetes ele pode gerar várias neuropatias no nosso corpo. A mais conhecida é a neuropatia periférica, que pessoas têm dormência nas pernas, etc. Mas está descrito síndrome da boca ardente em pacientes diabéticos. Então, pode ser alguma alteração neurológica, pode ser uma alteração psiquiátrica. Quadros de depressão, ansiedade, estresse crônico podem aumentar a sintomatologia e o quadro de síndrome da boca ardente. Déficits nutricionais e déficits hormonais. É relatado em mulheres de menopausa terem síndrome da boca ardente, então ela, se tem deficiências hormonais, deveria procurar um especialista, um médico, para avaliar se ela teria necessidade de fazer algum equilíbrio hormonal, e déficits nutricionais. Os 3 nutrientes mais relacionados é vitamina B12, ácido fólico e ferro. Vê se tem deficiência de B12, folato e ferro. Eu vou dizer de cara, faça pelo menos durante 1 ou 2 semanas injeção de vitamina B12. Aqui em Portugal tem um Neurobion, no Brasil chama-se Citoneurin. E a injeção de B12 não tem nenhuma contraindicação, praticamente nenhum efeito colateral, e você pode muitas vezes melhorar muito essa síndrome se for uma deficiência de B12, que hoje é muito prevalente na população, tá bom? Então essa condição ela é uma das mais prevalentes. Todas essas que eu falei podem estar relacionadas com o quadro dela, tá bem? Aí tem que realmente buscar qual é a principal, o fator, no caso aí da mesiana. O Aníbal Silva perguntou: que opinião pode dar sobre as lectinas, prolaminas e as solanáceas existentes nos cereais e leguminosas e que podem colocar pressão em demasia no sistema imunitário? Esse daí, Dr. Stephen Gundry, que é meu colaborador, ele também foi, ele também é um médico que foi publicado aqui pela editora Self em Portugal. Só que ele realmente tem muitas ideias polêmicas e que eu não me alinho em muita coisa que ele fala. Por exemplo, como isso, que as lectinas são venenos, são substâncias do mal que a natureza colocou para acabar com a raça do ser humano. Eu não acredito nisso. A natureza ela é perfeita, né? Ela é toda harmônica e existem realmente substâncias que a gente tem que saber lidar com elas, né? Mas não achar que elas são nenhum vilão, como muitas vezes é preconizado. Para quem já leu o livro lá do Plants Paradox, do Stephen Gundry, vai ver que realmente parece que, né, as plantas elas fizeram um complô para fazer mal para a gente. Mas não é. Existem realmente vários grupos de proteínas que existem em alimentos do reino vegetal, mas também animal. Para quem não sabe, produtos lácteos podem ter lecitinas, tá? E essas substâncias podem fazer vários efeitos no nosso corpo, reações imunológicas, reações inflamatórias, se ligar à absorção, a interferir com a absorção de carboidratos e funcionarem como antinutriente. E aí o que acontece, né? Na verdade, você não tem que parar de comer os alimentos que possuem lecitina. Por quê? Porque muito disso tem a ver, inclusive, com individualidade bioquímica de cada um. Eu falo assim, aliás, isso é uma regra do MES, né? Para quem é mesiano já deve saber, eu gosto muito das tríades, né? E uma das tríades que eu falo muito no MES é que você deve evitar excessos,
Nunca comer nada em excesso, porque se você for ver, as pessoas falam muito assim, cuidado com alimento tal, porque se você comer muito faz mal. Pois é, mas na verdade você não tem que comer muito de nada. A regra número 1 de uma alimentação plant-based saudável é diversificar. Quanto mais diversificado você vai ser no alimento, mais você vai conseguir colocar nutrientes diferentes, tipos diferentes de fibras, você vai ter bactérias diferentes no seu intestino. A diversificação é um pilar. Então, nada em excesso, diversificar os seus alimentos e nada em excesso, diversificar os seus alimentos. E o número 3, saber preparar. Então, por exemplo, quando você usa alimentos que tenham grande concentração de lectinas, como por exemplo, as leguminosas, né? Não é para parar de comer feijão, mas o que a gente ensina no MES ou no clube? Você tem que demolhar muito bem, porque as pessoas têm preguiça de fazer, né? Demolhar, você deve germinar e você tem que cozinhar muito bem. Se você demolha, germina e cozinha, você anula as lectinas que são tóxicas e nocivas. Deu para entender? Anula. Se você faz isso com todas as sementes e promove a germinação delas, você anula a quantidade de lectinas. Então não é para deixar de comer. É a mesma coisa que você, né, que é o carnívoro, vai comer carne crua. Você vai comer carne crua? Não vai. Você vai ter que meter ela no fogo. Pois é, a gente não mete esses alimentos. Pode até meter as sementes, por exemplo, você pode tostar elas. E só tostar a semente já facilita a absorção dessas proteínas. Então, na verdade lembra disso, a natureza não faz nada de mal, né? Ela apenas tem ali substâncias que estão até ali muitas para proteger a planta. Você faz o quê? Engana a plantinha, coitada, coloca ela como se ela fosse nascer, quando ela germina, ela diminui essa carga de lectinas e aí você pode se beneficiar das outras coisas que uma planta, como um broto, é um alimento vivo, entendeu? Então você tem que colocar no seu corpo, saiba colocar da forma certa. Agora, como toda regra tem exceção, tem pessoas que têm individualidades genéticas, por exemplo, e que têm uma intolerância a doses muito pequenas. Eu vou dar um exemplo. Ela perguntou aí também, se eu não me engano, das prolaminas, não foi? Então, as lectinas são proteínas, as prolaminas também são proteínas. Quais são essas? Por exemplo, o glúten do trigo, a ordeína da cevada, a avenina da aveia. Isso tudo são prolaminas, que a gente sabe que também são substâncias que podem causar sensibilidades e intolerâncias em algumas pessoas, principalmente para quem tem maior predisposição. Vou dar um exemplo. A prolamina do trigo, o glúten, gera uma intolerância absurda nas pessoas que têm a doença celíaca. Você vai ter um polimorfismo de um gene chamado HLA-DQ2 ou HLA-DQ8, né? Q de quaquá, de queijo. E esses polimorfismos fazem com que esta pessoa não possa comer essas prolaminas. Ela, se comer glúten, ela vai ter uma inflamação no intestino e pode colocar até a vida dela em risco. Mas isso é o caso extremo. A maioria das prolaminas não tem polimorfismos, mas existem individualidades particulares, né? Que são alterações de sensibilidade pessoal. E aí a pessoa tem que saber, olha, eu como aveia, mesmo aveia sem glúten, aveia biológica, aveia não sei o quê, e eu não me sinto bem. Meu corpo não se sente bem. O que você tem que fazer? Colocar esse alimento ali numa geladeira, né? Colocar ele de lado. Depois você vê se realmente foi uma fase que você estava com uma desbiose, etc. Mas pode ser que você tenha uma intolerância, tá bem? Agora, nunca julgar o alimento e falar assim, isso é mal para todo mundo. Isso não existe, tá? Hoje, uma das coisas que existem sim é uma grande intolerância da maior parte da população para o glúten moderno, porque o glúten moderno tem dois problemas. Primeiro é que ele tem uma carga de gliadina, tem uma carga dessa prolamina que existe na natureza, mas tem uma carga muito grande, porque eles modificaram a molécula e fizeram, porque o glúten é o que dá a maciez, por exemplo, ao pãozinho. Então, para fazer um pãozinho fofinho, fizeram uma carga de gliadina muito grande. Aí entra naquela regra que eu falei, a regra do excesso. Não é o problema da proteína, mas ela em excesso faz mal, porque tudo em excesso na vida faz mal, gente. Água em excesso na vida mata, né? Então, primeiro foi isso que transformaram, aumentaram a concentração de gliadina no pão, o pão moderno. E o segundo, colocaram peptídeos tóxicos que não existiam no glúten ancião, no trigo ancião, desculpa. E aí fizeram peptídeos que não são bem digeridos pelo nosso corpo.
Um chama-se MER33. Se você vai ler, o peptídeo MER33, o que é? É um pedaço de proteína que tem dentro da molécula de toda proteína do trigo que o nosso corpo não consegue digerir. Ele entra no nosso corpo e vira uma imunotoxina. Então, este peptídeo é um peptídeo tóxico que não existia no pão da nossa avó. Deu para entender? Porque isso só foi feito a partir da hibridização do trigo década de 70. Então, hoje o pão se torna realmente um alimento ruim para a grande maioria das pessoas, o que antigamente não era, porque hoje o pão está modificado. É o chamado pão hibridizado, glúten tóxico, pão moderno, como você quiser chamar. Trítico estivo, um cruzamento entre um trigo mexicano e um trigo japonês, não deu certo e fez um negócio, Norman Borlaug ganhou o Prêmio Nobel da Paz e acabou com a saúde de grande parte da população. Mas então, aí, prolaminas, lectina, já falei, o excesso é ruim, você cuidado com as pessoas que têm um pouquinho mais de sensibilidade. E as solanáceas, né? Que aí alguém perguntou também das solanáceas. É o quê? Batata, tomate, pimentos, berinjela. As solanáceas também geram intolerâncias em algumas pessoas por individualidade, por causa dos alcaloides. Elas têm grande concentração de substâncias que são inflamatórias, gera uma sensibilidade em algumas pessoas. Você tem que saber, se você come um tomate e se sente mal, você deve pensar assim, eu devo ter uma intolerância ao tomate, aos alcaloides do tomate. E você tem que observar. Aí qual é a orientação para variar? Não come em excesso, use diversificado na sua vida, tá? E trabalhe bem o alimento. Coma ele biológico, se precisar demolha ele para tirar químicos dos... Porque hoje eu vejo as pessoas sentem muito mal com alimentos, mas não é por causa do alimento, é porque ele está cheio de químico, entendeu? Por isso que eu preconizo as pessoas, oriento as pessoas a preconizarem alimentos biológicos. Deu para entender? Mas é a tríade do MES, né? Não come em excesso, diversifique e trabalhe bem o alimento, tá? Essa tríade, que é a tríade que eu coloco em todas as minhas plataformas para as pessoas entenderem, é a magia da alimentação plant-based saudável. Não é comer nada em excesso. Se falarem para você, ouvir falar que suco de espinafre em excesso faz mal, é porque você não ouviu o Dr. Rodrigo, que não manda você comer nada em excesso. Doutor Rodrigo, só esclarecer aqui uma questão que está a ser colocada por causa no desafio do fígado limpo para ser o grão de cevadinha biológico que pode ser consumido, cereal. A Ana Paula, como o doutor acabou de falar do glúten, a Ana Paula perguntou se o facto de no desafio do fígado limpo aparecer a cevada, o grão de cevada biológico, se isso é prejudicial ou se pode consumir. Não pode, não é nada prejudicial. Eu acabei de falar que não é prejudicial. Eu não considero lectinas, prolaminas, nem solanáceas prejudiciais. Eu não falei isso, né? Eu falei que algumas pessoas podem ser sensibilidade, a grande maioria das pessoas não vão ter, a grande maioria das pessoas vão ter se forem adulteradas. O trigo hibridizado é a maioria das pessoas, porque mudou o alimento. Mas o alimento in natura não é contraindicado para ninguém. Apenas não consuma em excesso. Você nunca vai ver em nenhum e-book do Clube ou do MES a palavra excesso. Consuma muito disso. Não vai ver, porque não existe o excesso. Existem receitas altamente diversificadas. Continuando aqui, a Sara de Brito perguntou: uma pessoa com má circulação periférica deve fazer os banhos gelados? Olha, excelente pergunta, tá? Porque outro dia eu até fiz um vídeo falando sobre isso, falei de algumas contraindicações, né, como gravidez, arritmia, desnutrição, etc. Mas existe uma contraindicação ao banho frio, que é o fenômeno de Raynaud. Tá? A síndrome de Raynaud, aquelas pessoas que têm má circulação a ponto de ficar com os dedos roxos, etc., tem que ter cuidado com o excesso de frio, porque né, tá com essa alteração vascular. Má circulação, de uma forma geral, não, tá bem? Você observa agora, se você entrar no banho frio e você sentir que a sua mão tá doendo, que você desenvolveu aquelas frieiras que tem aqui no inverno, etc., aí você tem que reavaliar para ver se vale a pena você fazer primeiro um tratamento de melhorar a sua circulação, né? Eu recomendo você tomar suco de de beterraba, com muita frequência, colocar beterraba nos seus alimentos, porque a beterraba é um excelente vasodilatador e para quem tem má circulação ou déficit de circulação de extremidades, se você tomar banho frio e a sua mão ficar roxa, usa bastante beterraba, porque isso muitas vezes é uma deficiência de óxido nítrico,
entendeu? E o óxido nítrico é um vasodilatador fantástico e natural que você consegue pelos nitratos da beterraba. Ela também perguntou, a suplementação hormonal bioidêntica não afeta o fígado? Um médico de medicina integrativa referiu que não se deve fazer mais do que 2 anos consecutivos e que poderá ser substituída por tinturas naturais. Qual é a sua opinião? Olha, me desculpe o seu médico integrativo, né? Que agora tá todo mundo se chamando médico integrativo, é maravilhoso isso, mas e fico meio emocionado que a medicina esteja mudando, né? Mas infelizmente muitas pessoas se dizem integrativos e continuam tradicionais, né? Só mudaram o nome até de repente para conseguir mais pacientes. Porque essa afirmação não tem lógica nenhuma, tá? A modulação hormonal bioidêntica bem feita, ela é para a vida. A mulher não tem que fazer em limites de tempo, 2 anos e depois para. Isso existia e ainda existe, né? Para os medicamentos químicos alopáticos, né? Se você usa tibolona na menopausa, você tem que usar durante um tempo e para. A partir de um determinado tempo, esse medicamento vai começar a ter mais malefícios do que benefícios, aumentando o risco, inclusive, de cancros. Então, você não pode usar. A modulação hormonal bioidêntica não tem essa contraindicação. A minha mãe tem 80 e tantos anos e ela toma já há muitos anos e ela adora e sente super bem. Ai de mim se eu tirar os hormônios dela. E essa suplementação bem feita diminui o risco de cancros em qualquer idade da vida da mulher, desde que seja bem feito, tá bem? E se ela ficou muitos anos sem fazer, você só tem que avaliar o risco cardíaco dela, possibilidade de tromboses, por ela ter ficado muitos anos sem hormônio, deixou uma mulher se submeter a esse estado de ficar tantos anos sem hormônio, mas mesmo assim, depois de uma avaliação médica bem feita, se for possível, e tomara que seja, esta mulher, mais de 10 anos na menopausa sem hormônios, deve fazer suplementação. Você só tem que avaliar o risco cardíaco dela, porque tanto tempo sem hormônio ela começou a formar placas de aterosclerose nas artérias, então você tem o risco de trombosar essas placas se você começar uma suplementação hormonal de forma inadvertida, tá? Mas se não for o caso, ela tem indicação de fazer e vai se beneficiar muito em qualquer idade, tá? Agora, se for químico, não. E o seu médico, provavelmente, ele deu uma resposta se intitulando medicina integrativa, mas ele deu uma resposta à medicina alopática, que é a medicação química, sim, que tem tem que ter esses cuidados. Continuando aqui, a Rosa Fernandes diz que se inscreveu no MES com o namorado e que ele, infelizmente, fez bariátrica. E que ouviu o Dr. Laine Ribeiro dizer que deixa de se absorver a vitamina B12 após esta cirurgia. A questão é, acha que a B12 tem que ser injetável ou pode ser sublingual? Muito obrigado. Realmente a cirurgia bariátrica, né, como a gente imagina, né, é uma agressão muito grande, né, para o corpo humano, né, você fazer ali um sleeve do estômago, você retirar um pedaço do estômago, isso tudo é uma agressão muito forte e eu acredito que essa cirurgia, apesar da incidência da obesidade, né, tá cada vez maior, etc., com o advento, né, das canetas hoje, os análogos do GLP-1, essa cirurgia cada vez mais vai ficar sendo proscrita, né? Não vão ser indicadas canetas cirurgias, uma vez que hoje as canetas resolvem muito bem esses quadros de obesidade mórbida, tá? Com os efeitos muito parecidos, né? Que a cirurgia bariátrica realmente tira muito apetite, melhora a diabetes tipo 2, e as canetas também têm tido, nos estudos, mostrado, né, principalmente essas últimas, a tizerpatida, né, o Mounjaro, que é uma das últimas canetas a ser lançadas, mostrou reduções de peso impressionantes nos pacientes com obesidade mórbida. Então, cada vez, graças a Deus, vai ser mais proscrita a cirurgia bariátrica, porque era um recurso realmente, em alguns casos, que realmente já não dava para você fazer outras condutas, mas hoje as canetinhas vieram ajudar nesses processos de uma forma fantástica. Não estou dizendo aí para quem quer perder 3 quilos de uma gordurinha subcutânea, não é para esse povo, mas para quem tem cirurgia, para quem tem obesidade mórbida, sim. Mas qual era a pergunta mesmo, Dani? Então, vitamina B12. A vitamina B12 é realmente isso. Uma pessoa que fez cirurgia bariátrica com certeza vai ter deficiência de vitamina B12. Você tem ali menor capacidade de produção do fator intrínseco para absorver a vitamina B12. Então, a melhor opção é fazer sublingual. Você pode fazer B12 sublingual tranquilo. Pode fazer venosa também, mas para que você vai fazer
parenteral, intramuscular ou venosa, se você pode fazer sublingual, que vai ter o resultado. Só nesse caso, só não vale a pena fazer oral. Agora temos aqui uma questão que foi enviada pela Susana, que está relacionada com um produto de extrato de equinácea. Eu vou tentar partilhar a tela, embora não tenha aqui os rótulos dos produtos. Sim, mas talvez até nem seja assim muito... Extrato de equinácea, sim. Equinácea é uma planta para imunidade que ajuda muito, também pode ser em tintura. E, na verdade, ela mandou uma foto de 2 embalagens e perguntou se qual é que delas é que deve ser a selecionada, digamos assim. Qual é a melhor? Não consigo ver. Mas aí eu precisava ver a composição, Dani. Se calhar é melhor depois você me mandar essa foto e eu mando para ela, eu explico. Você me manda depois essa foto em off e eu mando para ela. Porque, na verdade, eu preciso ver, eu não quero ver a capa, eu quero ver a composição de cada uma, para ver. Normalmente, as tinturas e os extratos de equinácea não levam, né, ingredientes assim que vão ser prejudiciais, muito raro. Mas dependendo da marca, né? Às vezes pode botar uma coisinha para adoçar e aí não tem necessidade. Mas aí você me manda as composições e depois eu digo. Combinado. Maria Esther, olá Dr. Rodrigo, ultimamente não tenho comunicado nada, só vejo as perguntas e respostas muito interessantes e que muitas se adequam à minha pessoa e aos meus problemas. Continuo com com muita queda de cabelo e manchas na pele, unhas onduladas e quebradiças, além dos problemas intestinais que continuam um pouco como um todo. Tenho vindo a tomar a glucosamina para o intestino, a D3 mais K2, o zinco e, como todos os dias, uma castanha do Pará para a via do selênio. Não está muito bem, mas é assim. Efetivamente, perdi 10 quilos desde o início do programa. Estou com o peso estacionado. Qual a sua opinião? 20 quilos aí, parabéns. Orgulho, Messi. Pois é, mas você... 10 quilos. 10? 10 quilos. 6 quilos. 6 quilos. Entendi, 20. O sotaque do Daniel, do Norte, fogo. Mas você estava falando e no meio da frase você falou em teu problema e continuou falando. Você tem que focar no intestino. Não foca mais eu tenho que nutrir, botar outro nutriente, qual o suplemento que está faltando. Está faltando você aumentar a sua capacidade absortiva no intestino. Muitas pessoas ficam suplementando um monte de coisa e o intestino não está bem. E aí não adianta nada, porque não é o que você mete na sua boca, mas é o que entra para dentro do seu corpo. E uma mucosa intestinal alterada, uma microbiota desbiótica, vai interferir com Para vocês terem uma noção, o intestino saudável, ele não só absorve melhor as vitaminas e minerais, como as bactérias produzem muitas vitaminas que são importantes para a gente. Eu não sei se vocês sabiam disso, mas as bactérias produzem vitamina B12, as bactérias produzem vitamina K, as bactérias produzem muitas substâncias que são importantes para a gente. Mas você tem aquelas boas. Então, antes de você pensar em suplementar alguma coisa, pensa em corrigir essa microbiota. Faça todas aquelas estratégias que a gente fala para melhorar o intestino, né? Tratar a síndrome fúngica, fazer aqueles suplementos que eu mando fazer, tipo Micoquil, Candizan e etc. Usar ervas aromáticas. Cara, planta um alecrim em casa. O alecrim que é a coisa mais, dá mais fácil que erva daninha. O alecrim. E faz como eu faço, quase sempre na minha marmita, eu pego um alecrim da minha negócio, lavo bem ele e jogo na minha marmita. Então eu estou colocando ali ervas aromáticas naturais, frescas, que eu acabei de tirar do vaso e coloco na minha marmita. Mas quem diz alecrim, diz tomilho, diz orégano. Todas essas substâncias, essas ervas, elas ajudam muito a regular a nossa microbiota. Elas são alimentos para nossas bactérias boas e elas fazem regular, matam bactérias, matam vírus, matam parasitas. E outra coisa, usar o óleo de coco. Usa mais óleo de coco na sua vida. O óleo de coco é um remédio, gente. Por isso que falam mal dele, que é para você continuar doente. Mas o óleo de coco, ele é um remédio. Por quê? Ele vai te dar triglicerídeos de cadeia média, que vai te dar energia. Ele vai te dar, vai transformar esse triglicerídeo de cadeia média em substâncias que são antibacterianas, como por exemplo a monolaurina, monocaprina. Então é pela alimentação que você vai conseguir colocar esse intestino maravilhoso e estratégia de jejum também excelente e depois você vai colocando os nutrientes, os suplementos, etc. Mas é muito importante isso, né? Tirar as coisas erradas, tirar edulcorantes artificiais que você pode estar usando, que isso é um lixo para o intestino. Uma das piores coisas hoje que você lê em artigo é edulcorantes artificiais.
sucralose, acesulfame kappa, aspartame. Isso é um terror das bactérias boas do seu intestino. Então é tirar isso e, ao contrário, colocar alimentos que vão dar vida para o seu intestino. Né? Os alimentos, os brotos, alimentos fermentados, alimentos germinados, alimentos fermentados, né? Todos os probióticos você pode colocar, chucrute, kefir, kombucha, sauerkraut, né? O kimchi. Isso que você tem que meter no seu intestino, é meter bactérias boas, meter fibra e tirar os alimentos inflamatórios. Isto é um processo, mas que aí gera um intestino maravilhoso e você suplementa e fica tudo bom. A Carla perguntou: doutor, há alturas em que sinto cólicas e tenho que ir ao quarto de banho e depois fico bem, mas sinto um pouco de... Dani, só responder um minuto a Giana. Se você não gosta do gosto de óleo de coco nas coisas todas, usa só o TCM. O triglicerídeo de cadeia média, ele não dá gosto e ele tem quase todos os benefícios do óleo de coco. Eu prefiro o óleo de coco, que é mais natural e tem mais completo. Mas o TCM, ele é excelente e vai fazer o mesmo... Compra Nau, tem líquido TCM, é baratinho. Você coloca só um pouquinho, dá para fritar, dá para fazer tudo, tá bem? Desculpa, né? A Carla diz então que há momentos em que sente cólicas, tem que ir ao quarto de banho, depois de ir ao quarto de banho fica bem, mas sente que fica com um pouco de ardor no estômago. O que é que o doutor aconselha? Então, isso é típica, isso é clássico de uma coisa chamada síndrome fúngica. Síndrome fúngica dá esses sintomas abdominais que você melhora com a evacuação, sintomas de azia, ardor no estômago, azia, refluxo, e faltou aí a completar, falou assim, eu tenho compulsão de comer doce. Aí pronto, fechou o diagnóstico clínico de síndrome fúngica, tá? Minha prima Elizabeth Ayub escreveu um livro sobre síndrome fúngica há 20 anos atrás. O livro até hoje é um livro completamente recente e as pessoas ainda não entendem a importância dessa síndrome e tratar ela no nosso corpo, tá? Quem quiser ler, chama-se Síndrome Fúngica, o livro. Ela escreveu com uma nutricionista do Brasil chamada Denise Carreiro. O livro é fantástico, parece que foi escrito ontem, porque é perfeito e né, os visionários da minha família. Doutora Elizabeth Ayub, beijinho, prima, se você estiver assistindo. E aí ela escreveu esse livro há muitos anos e o livro é fantástico e fala sobre essa síndrome. A mesiana tem síndrome fúngica, tem que tratar essa síndrome fúngica. Não é fácil, tá? Porque o fungo, a gente sabe que é um resistente. Você não vai matar tomando comprimidinho de fluconazol durante 3 dias. Você tem que usar antifúngicos naturais durante meses, tá? E aí você vai ver que esses sintomas vão melhorando, tá? E aí a gente já tá cansado aí de falar sobre quais são todos os antifúngicos naturais, os extratos de orégano. Você pode fazer uma tintura de coentro a 20% e tomar 20 gotas por dia. E numa fase aguda também é excelente, né? Pode fazer o extrato com essas plantas todas que eu falei, orégano, alecrim, tomilho, alcaçuz e etc. Utilizar alho na sua vida. Você pode fazer um chá de alho e tomar chá de alho ao longo da semana, etc. Tudo isso vai ajudar a diminuir a população fúngica. O que é que as pessoas mais fazem? Comem farináceos e açúcar. É o que mais alimenta fungo no seu corpo. Comer as 3 piores coisas que você pode fazer para a sua síndrome fúngica: comer muito açúcar, comer refinados e tomar antibiótico. Fez as 3, então, a chance de você ter uma síndrome fúngica é altíssima, né? Porque você está favorecendo tudo para o fungo, tudo que ele quer. Matar as bactérias que controlam ele e alimentar ele com açúcar e refinados, tá bem? Então é isso que você tem que tirar da sua vida, que você vai ver que você vai melhorar. A Sônia Coelho perguntou: que stevia é que o doutor sugere? Qual? Stevia. Qual a stevia que o doutor sugere? Estou respondendo aqui alguém no Insta que perguntou para mandar eu repetir qual é o do óleo de coco. É TCM, chama triglicerídeo de cadeia média. Às vezes está escrito MCT, é a mesma coisa, que é Medium Chain Triglycerides, que está em inglês, né? A stevia que eu recomendo, e vou dizer, olha, eu tenho lido artigos sobre intestino, muito recentemente, alguns artigos, falando mal dos steviosídeos, dos glicosídeos de stevia, tá? Os glicosídeos de stevia é a stevia como se fosse a stevia refinada, né? Então tem a stevia planta e tem a stevia refinada, que é aquele pozinho branco. E esse é desbiótico, tá? Então mesmo a stevia, se for refinada, ela é desbiótica, não serve essa. Você tem que usar, ou você tem uma plantinha de stevia em casa, e você, quando quiser adoçar alguma coisa, você pega a planta e
destrói ela assim, coloca no alimento, ou você compra estévia verde. Em qualquer ervanária você vai lá e encontra estévia verde. Quando você olha na composição, a composição é só assim, folhas de estévia verde, ou então estévia verde. E essa é a melhor estévia que você pode usar, tá bem? Que é a estévia minimamente processada, tá? Mas glicosídeos de estévia você não toma, tá bem? Continuando aqui, a Úrsula perguntou: Dr. Rodrigo, tenho síndrome de Charcot-Marie e tem outra palavra qualquer que não me vou atribuir a dizer porque nem consigo Charcot-Marie-Tooth, se eu não me engano. Pronto. É isso? Faço fisiográfico. Pergunto, é melhor eu tomar creatina ou glutamina? Os dois. Os dois. Eu não sou nenhum especialista nessa síndrome, né? É uma neuropatia hereditária que leva a comprometimento, né, de movimento, essas coisas, mas é compatível com a vida. E só que você tem que dar ali, na verdade, tudo que você tem de doença neuropática, neuromuscular, você tem que dar muito substrato para o músculo e para o nervo funcionar bem. Tá? Então você sempre dá substrato mitocondrial, né? Então ela se beneficiaria de coenzima Q10, de magnésio, de vitamina D, de vitamina B12 e com certeza de creatina e de glutamina, tá? E tudo isso vai favorecer todas essas funções. Se fosse para escolher uma das duas, eu falaria creatina, tá? Creatina é fundamental, né? Porque nessas doenças neuromusculares, etc., a gente tem que otimizar ao máximo a função muscular, tá? Então creatina em primeiro lugar e em segundo lugar seria a glutamina. Vai sair agora um vídeo no YouTube que eu vou falar sobre creatina, tá? Porque eu vejo que é um assunto que as pessoas ainda não sabem direito. E eu vou falar nesse vídeo, inclusive, qual é a dose ideal de creatina que as pessoas devem tomar. Vou explicar direitinho como você sabe qual a dose de creatina que você tem que tomar. A marca de creatina pode ser várias. Por exemplo, a Creapure é uma patente registrada de uma creatina de alta qualidade. Então, por exemplo, uma marca que vende a Creapure é a Gold Nutrition. Você encontra até no continente aqui em Portugal e é uma creatina boa, tá? Mónica Ferreira, sinto-me ótima desde que comecei o mês em agosto. Que bom. E em dezembro fiz análises e o estradiol está muito alto, 765 e a progesterona 14,75. Tenho 47 anos, mas ainda não estou na menopausa, ainda não faço reposição hormonal. Apenas tomo suplementos ômega 3, magnésio, vitamina D, entre outros. A minha enxaqueca, no meio disto tudo, continua a dar trabalho e não sei o que fazer. Ajuda. Então, na menopausa você não tá, com certeza. Você tá aí com estradiol e uma progesterona excelentes, né? Até altas demais. Esse 700 e tal de estrogênio, a gente fala que é como se fosse assim uns últimos suspiros do seu ovário. É muito normal isso, numa fase final, ele fazer picos de produção muito altos. E nesse caso você ainda está ovulando, tá? Que você está com a progesterona de uma mulher que ainda ovula. Mas nesse momento, e realmente eu acho que deveria acompanhar você no climatério, já ser acompanhada, para ir observando o momento em que realmente você vai começar a precisar de indicação de suplementar, né? Não é deixar você começar a ter milhares de sintomas para começar a tratar, tá? Não é fazer o seguro depois do acidente de carro. Você tem que acompanhar a mulher e aos menores sinais clínicos, principalmente, de manifestação, você começar a equilibrar esses hormônios, tá? Nessa fase, eu acho que o que mais você precisava fazer era ajudar a metabolizar esse estrogênio, que de vez em quando você pode fazer em picos e isso pode interferir com a sua saúde, inclusive e está relacionado com essas suas enxaquecas. Lembrar que nesse momento das suas análises, você está aí com uma predominância estrogênica. Você está com 760 de estrogênio para 15 de progesterona. Esse quadro gera um estado de retenção na mulher, porque a progesterona que é diurética e o estradiol ele é um hormônio de retenção. Então você está aí com uma tendência de retenção. Nesse momento, metabolizar bem o estrogênio é uma coisa interessante. Tem 2 suplementos que podem fazer isso. Um chamado dindalmetano, DIN, tá? 200 miligramas, 1 ou 2 vezes por dia. E o outro, trimetilglicina, porque o TMG, trimetilglicina, vai ajudar na metabolização pela metilação, que é uma via de metabolização do estrogênio. Fazendo DIN e TMG, uma dose baixa, você já vai sentir melhor essa dor de cabeça, eu garanto, porque metaboliza melhor estrogênio e essa relação estrogênio e progesterona, ela vai ficar mais equilibrada e você não vai ter tanta retenção. Agora,
Isto é um processo que você tem que estar sempre acompanhando, porque vai ter um momento que você vai começar a produzir menos estradiol, né? Eu não sei quando vai ser isso, isso pode ser amanhã, daqui a um mês ou daqui a um ano, e aí você tomar esses suplementos, vai baixar demais seu estradiol. Por isso que esse é um processo dinâmico e você precisa realmente de um acompanhamento. Nessa fase do climatério, talvez seja a fase mais importante para a mulher ter um acompanhamento médico, para o médico acertar esses hormônios direitinho, já que você está jogando com um ovário que você não pode contar com ele, né? Ele pode estar produzindo muito ou pouco, é um ovário que está meio esquizofrênico, diríamos assim. Então você tem que saber ajudar a mulher para ela passar nessa fase. Com certeza nunca vai conseguir o nível ótimo das coisas, mas a gente tem que sempre buscar isso tudo. E uma das melhores coisas que se pode fazer para você ao máximo conseguir chegar no ótimo é um estilo de vida saudável. Esse é o melhor de todos, porque você vai minimizar muito os sintomas do climatério, tá bem? A Olga colocou o seguinte: estou a sentir o meu coração tanto à noite como de dia. Não é um batimento acelerado, mas sinto e isso provoca-me um pouco de ansiedade. O que pode ser e se pode fazer alguma coisa. Então, estou sentindo meu coração bater muito forte e isto me provoca um pouco de ansiedade. Eu acho que a ansiedade faz você ficar com o coração batendo forte, hein? Você botou aí a causa, mas eu acho que a causa é a consequência. Então, você tem que trabalhar essa ansiedade, minha menina. Você tem que estimular. Quando a gente fala trabalhar a ansiedade, significa aumentar o tônus parasimpático. Nós hoje vivemos num mundo com estímulos simpáticos o tempo todo. É o chefe no trabalho, são os problemas domésticos, os problemas financeiros, o excesso de cafezinho que você toma, o cigarro, os estímulos sonoros, os estímulos visuais. Tudo isso é carga alostática, é o que faz o nosso sistema nervoso simpático ficar ligado na tomada. Então você tem que desligar isso, você tem que estimular no seu corpo parasimpático. São todas aquelas regras que a gente ensina, que eu tenho no livro, que a gente tem no MES, ensinar como você estimula o tônus parasimpático. Desde as mais simples, que é a respiração, né? Você puxar o ar máximo que você possa. Você vê, muitas vezes você passa 24 horas do dia e você não fez isso uma vez. As pessoas estão me assistindo agora. Puxem o ar uma vez, prendam durante alguns segundos e soltem. Vocês vão ver que fazendo isso uma vez, você se sente mais calmo. Uma vez. Por quê? Isto é um estímulo do nosso tônus parasimpático e que a gente pode fazer o tempo todo. É de graça, oxigena mais seu corpo, faz você ficar mais relaxado, estimula o sistema parasimpático. Então, respiração é de tudo que você possa fazer o mais simples, tá? Meditação também mas só que meditação, aí pronto, tem que ter mais trabalho. Teoricamente, hoje já tem várias escolas falando das micromeditações. Você não precisa agora sentar no seu quarto no escuro, dobrar as pernas. Você pode meditar parado onde você está, fecha o olho e fica fazendo um pouquinho aquele controle dos seus pensamentos, respirando bem. Isto é um excelente estímulo do tônus parasimpático. Quando você está no ginásio, por exemplo, e eu todos os dias eu percebo isso, né? Eu posso estar estressado por alguma coisa, chego no ginásio, começo a fazer exercício físico. O exercício físico faz a gente respirar mais certo, né? Porque eu tô lá, ó. Então, no exercício, eu estou fazendo trabalho de respiração para fazer o exercício certo e isso está estimulando meu tônus parasimpático. E outras coisas, né? Andar com animais, caminhar na natureza, pegar sol, tudo isso é estímulo parasimpático e a gente deve colocar na nossa rotina diária para antagonizar o excesso de estímulos simpáticos. E outras coisas, tirar café e colocar um chá adaptógeno. Então, em vez de você tomar café, você vai tomar um chá, ou um chá relaxante, tipo lavanda, camomila, capim-limão, etc. Ou então chá adaptógeno, rhodiola rosa, tulsi, ashwagandha, etc. Porque são todas substâncias que vão ajudar o seu corpo a sair desse estado simpático, ativado que a gente fica. Aí não tem realmente coração que não dispare. A Sônia Coelho perguntou se será mais saudável trocar o fermento em pó por bicarbonato de sódio. Soninha do meu coração, vai fazer pão de trigo sarracena, hein? Tô sentindo. Olha, infinitamente, mas eu vou dizer, infinitamente, no meu entender, fermento biológico. Fermento biológico ou bicarbonato de sódio. Fermento biológico. Por quê? Fermento biológico normalmente é feito com um tipo de levedo
chamado levedura, chama-se Saccharomyces cerevisiae. O Saccharomyces cerevisiae é uma levedura que inclusive é boa para a nossa microbiota. Ele é igual ao Saccharomyces boulardii, né? O Saccharomyces boulardii, aqui em Portugal é o L250, que é muito usado para quem tem diarreia. Ele é por exemplo, a gente estava falando da síndrome fúngica, né? Eu aqui não consigo falar tudo que é indicado, mas, por exemplo, para quem tem síndrome fúngica, fazer de vez em quando uma suplementação durante um tempo de Saccharomyces boulardii, a Nau, por exemplo, tem Saccharomyces boulardii, ou então compra mesmo o L250. O problema é que o L250 tem uma composição tão grande, eu acho que são 250 miligramas, né? Que você pode ficar obstipado, vai prender muito o intestino, aí também não é bom. A Nau, ela tem o Saccharomyces, eu acho que é 100 miligramas, e aí você pode tomar, que não faz tanta prisão. E tem um efeito antifúngico, porque essa levedura, ela mata fungo patogênico. Então é uma boa estratégia. Quando você usa uma levedura biológica, né, como por exemplo fermento biológico com Saccharomyces cerevisiae, você também está favorecendo sua microbiota benéfica para o intestino. Então, fermento biológico é tudo de bom. Quando você usa o bicarbonato de sódio, ele tem dois problemas. Primeiro, ele pode alcalinizar o seu estômago e isso atrapalhar seu processo digestivo. Mas o principal problema do bicarbonato de sódio é o excesso de sódio. Entendeu? O excesso de sódio é desfavorável. Pode fazer a pessoa ter mais facilidade de ter pressão alta, fazer mais retenção. Aí vai depender muito dos níveis de potássio que ela tenha, né? Se a pessoa tem um potássio ótimo, esse bicarbonato não vai ser tão prejudicial. Mas se não tiver, ela vai ficar com desequilíbrio de sódio maior ainda, e isso é prejudicial. Então, sempre que puder, usa fermento biológico, de preferência Saccharomyces cerevisiae. A Maria Lisboa perguntou: tenho uma dúvida quanto à quebra do jejum. É necessário tomar o suco verde para quebrar o jejum ou posso ir direta à refeição, almoço? Não é necessário. Isso são estratégias que a gente usa, principalmente numa fase inicial do processo de emagrecimento dos alunos do MES, que eu noto muito. Foi por isso que eu desenvolvi o suco raiz e o suco verde. Um para tomar em jejum e outro para tomar na quebra. Por quê? As pessoas com excesso de peso são sobrealimentadas e subnutridas. São sempre. Porque tem um corpo inflamado, tem aquele quadro de inflamação crônica e tem déficit nutricional. Então a gente tem que, numa fase inicial da janela alimentar, colocar o máximo possível de nutrientes. Como você está quebrando o jejum, principalmente os jejuns longos, você não vai colocar um alimento com muita densidade calórica e nem com índice glicêmico e nem com dificuldade digestiva, né? Um alimento pesado como uma carne. Então você coloca um suco verde, que você ali bateu no liquidificador alta concentração de substâncias saudáveis, né? E você vai tomar. Então é por isso que a gente preconiza o suco verde. Agora, se você não tem tempo, não tem possibilidade de fazer, etc., quebra o jejum com uma marmita, com uma refeição saudável. Tá, só não vai comer coisa errada, mas se for uma refeição saudável, tá excelente para você quebrar o jejum. E se você não puder tomar suco verde, faz quando você puder, tá? Não tem problema nenhum também você ficar sem. Isso é uma orientação, porque eu vejo que com essa orientação o processo de emagrecimento acelera por causa dos efeitos anti-inflamatórios, antioxidantes, nutritivos que tem a gente fazer suco verde. Agora vamos para o outro lado da moeda, que é exatamente a Renata que pergunta: posso quebrar o jejum com o suco verde ou com a sopa e só comer, por exemplo, passado 1 ou 2 horas? Pode. Porque às vezes estou fora de casa e com suco fico sem fome. Então, pode com certeza. Se você colocou aí o suco verde como início da sua janela da alimentação, né? Depois você fez a sua refeição maior depois de algum tempo, isso não tem problema nenhum. O que eu vejo de problema é ficar comendo muitas vezes fora de refeições. É ruim, né? Comer nas horas erradas. E o pior, e é o que as pessoas mais fazem, é comer errado nas horas erradas. Aí isso é o pior de todos. É o snackzinho de, né, uma bolachinha no meio da tarde. Ou seja, você está comendo errado na hora errada. Isso é o pior, você está todo errado, né? Agora, você quebrar o seu jejum com suco verde e dali espaçar um pouquinho mais, que inclusive, dependendo do seu suco verde, vai te manter em jejum metabólico, por exemplo, e você pode continuar até utilizando sua fonte de gordura, né? Porque se for um suco verde que não tenha fruta, né? Que não tenha nenhuma fonte de energia que vá elevar a sua insulina, você provavelmente pode continuar ainda, tá no jejum metabólico, ou seja, com a insulina baixa, e o seu corpo ainda pode estar utilizando gordura armazenada. Então, o suco verde, depois você faz a refeição,
dali 1 ou 2 horas, não tem problema nenhum, tá? Continuando aqui, Margarida Adão. Toma por sua indicação a mitocôndria master que contém coenzima Q10. Há necessidade de tomar dose extra de coenzima Q10? Não, há necessidade não. Você pode tomar o mitocôndria master, tem coenzima Q10, vitaminas do grupo B, magnésio, a menos que você seja um atleta, né? Se você treina muito, ou a menos que você esteja sentindo sintomas de cansaço e etc. Às vezes você precisa de uma dose maior de coenzima Q10, ou então, se você estiver tomando estatinas. Se você estiver tomando aquele remédio para baixar o colesterol, eu acho que você devia complementar com mais coenzima Q10, tá? Mas se não for esses 3 casos, atleta de alta competição, o atleta assim vigoroso que treina muitas vezes, se você toma estatina ou se você está sentindo cansado, com dor muscular, etc., não tem necessidade de tomar mais não. A Margarida também perguntou o que posso tomar ou fazer para ajudar a reduzir as calcificações coronárias. Vitamina K2. Vitamina K2 é umas vitaminas que a gente hoje já sabe descritas que tem uma capacidade de ativar algumas proteínas do nosso corpo, chamada osteocalcina e matriz GLA, que são proteínas que vão descalcificar zonas onde não deveria ter cálcio e levar o cálcio para o osso. Por isso que é chamado do GPS do cálcio. Então, tome vitamina K2, tome numa dose boa, tá? Eu recomendaria pelo menos 400 microgramas por dia, tá? E aquela suplementação básica, né? Que a gente sabe que é bom para o coração e para as artérias. Coenzima Q10, magnésio e etc. Complexo B. A Renata. Dr. Rodrigo, quando o objetivo for atingido, no sentido de perda de peso, pergunto-me o que fazer para manter a estabilidade, ou seja, manter o peso. Tenho esta dúvida, pois já perdi cerca de mais ou menos 10 quilos e ainda queria perder mais uns 4 ou 5. Mas este pensamento tem-me assolado. Tenho cumprido a alimentação saudável do mês. Todo mundo com excelentes resultados, hein? Estou gostando de ver isso. Perfeito, parabéns, tá? Essa pergunta eu fico emocionado, né? Porque quando faz essa pergunta, significa que os objetivos foram cumpridos. O que eu faço agora para parar de perder peso? E eu vou dizer, para parar de perder peso, você tem que primeiro fazer atividade física, tá? Porque você vai estruturar massa magra e essa massa magra vai te dar estrutura e peso saudáveis. Segundo, comer bem na janela alimentar. Você continua fazendo estratégia de jejum, porque isso é saudável. Na janela alimentar, coma comida, coma bastante comida. Você não pode ter déficits proteicos, por exemplo. Se você, mas eu não tenho fome, eu não consigo comer proteína suficiente. Faz como eu tenho muitas suplementações de proteína em pó, tá? Eu tenho isso, eu tenho proteína vegetal, eu tenho colágeno, eu tenho caldo de ossos, eu tenho creatina. Eu faço quase todos os dias da minha vida, uma vez que eu faço basicamente uma refeição por dia, mas eu treino todos os dias. Tem dias que eu treino 2 vezes, que eu treino de manhã e depois jogo basquete à noite. Ou seja, eu tenho uma demanda energética e proteica muito grande. E muitas vezes eu não tenho fome para comer muitas vezes. Então o que eu faço? Eu faço um batido proteico, que eu coloco essas coisas todas. Meu batido tem creatina, glutamina, fontes de fibra, normalmente abacate, e uma proteína vegetal. Quase sempre tem tudo isso. E eu tomo e você faça isso também, porque aí você sabe que pelo menos você está tendo o mínimo necessário para você não perder massa magra. Então é isso que você tem que fazer, você tem que estruturar o seu corpo em gordura. Não é comer besteira, né? Não é agora comer porcaria para engordar, não. É comer proteínas e gorduras boas e treinar. Esse é o principal foco que você tem que ter. Aqui, continuando nas nossas perguntas, a Ana Pipa diz que está na lista de espera para conseguir fazer uma consulta consigo. Está apontado para o final do ano, mas gostava de saber se existe alguma coisa que ela pode ir fazendo já em relação à reposição hormonal. Ou seja, tem consulta no final do ano, o que é que sugere que vá fazendo até ao final do ano para ir controlando a reposição hormonal? Está a entrar na menopausa e tem tido o período de 2 em 2 meses. Então, você já está no climatério avançado, com certeza absoluta. Obrigado por gastar a resposta, Natinha, você que é muito linda. Já está no climatério avançado, vamos ver se a gente acelera essas consultas. Eu prometi, estou cumprindo. Esse ano eu vou atender muitos, se não todos os alunos do MES, porque, olha, já estamos no dia 15 de janeiro, eu já atendi esse ano pelo menos 5 alunos do MES, eu tenho certeza. Não sei se foram mais, mas pelo menos 5 eu tenho certeza que já atenderam, ou seja, um a cada 2 dias quase.
e vou atender todo mundo, se Deus quiser, porque organizei minha agenda e tô colocando todo mundo para atender. Porque isso daí eu me sinto comprometido, né? Que eu prometi, e aí eu refiz a agenda e tô fazendo isso. Tive que sair de algumas clínicas que eu trabalhava, etc. Mas é assim. Eu não posso, né, prescrever e orientar hormônios para você por dois motivos. Primeiro porque isto não é uma receita de bolo, não é os hormônios iguais nas doses iguais para todo mundo. Isto tem uma individualidade bioquímica muito grande, né? E, por exemplo, eu uso medicamentos manipulados, eu uso os medicamentos prontos da farmácia, eu uso muitas vezes um hormônio, às vezes eu uso 2, às vezes eu uso 3, às vezes eu uso 4. Ou seja, eu não sei dizer qual que você precisa, eu não posso fazer, porque isso não é uma receita de bolo. Para fazer hormônio é impossível te dar uma orientação. O que eu posso dizer é, nessa fase, para minimizar as consequências e os sintomas do climatério avançado, você pode usar o estilo de vida saudável, que é o melhor de todos para fazer. Então faça atividade física, tenha boas horas de sono, coma bem, evite álcool, toma pouco café, não fume, etc. Segundo, use chás adaptógenos, muito bom para mulher na menopausa, os chás adaptógenos. Hoje eu fiz uma publicidade da Yogi, Woman's Balance, que é um chá que tem plantas que são boas para mulher na menopausa. No caso do Woman Balance, da Yogi, tem muito o Dong Quai, que é a Angélica sinense, que é uma planta excelente para mulher na menopausa. Mas aí tem várias, Simicifuga racimosa, o Vitex, o Agnus castus, o Red Clover, que é o trevo vermelho, que foi a planta onde se descobriu os fitoestrógenos. Ou seja, usa chás com essas plantas para diminuir os sintomas de calores, etc. Pode usar um suplemento também, o Ergimeno da Nutergia é um suplemento que tem várias dessas plantas, etc. A MyPharma também tem, o Menotril da MyPharma também é excelente para isso. Se você quiser, pode usar a progesterona vegetal, né? A progesterona da Nutergia, que é o Ergiam YAM, é a Dioscora vilosa, que se liga a receptor de progesterona. Então pode melhorar, por exemplo, os sintomas da deficiência de progesterona, que já existe na mulher no climatério que já não está ovulando. Então, por exemplo, dificuldade de sono, um pouquinho de irritabilidade. Você pode usar um fitoestrógeno, um fitoterápico com progesterona, com o análogo da progesterona. Se liga nos receptores de progesterona, tá? Não é a progesterona mesmo. Não vai fazer o efeito da progesterona, é claro. Mas ela se liga aos receptores. Chama-se Ergiam, da Nutergia. E para algumas mulheres funciona bem, para outras não funciona, tá? Se tiver muita insônia, etc., não vai funcionar. Mas se for uma coisa leve, para irritabilidade, uma ansiedade, ou retenção, é uma coisa que você deve experimentar. Não tem efeito colateral, todas as mulheres podem usar, tá? Não substitui a progesterona bioidêntica, mas numa consulta eu passo progesterona. Para a população que está me assistindo, eu não posso passar progesterona. Eu indico os fitoterápicos. Então, por exemplo, falei os que simulam a progesterona e os que simulam o estrogênio, tá bem? É isso que você tem que fazer agora e depois a gente vai fazer a consulta. Estilo de vida saudável, plantas fitoterápicas para o estrogênio, plantas fitoterápicas para a progesterona e esperar que a consulta vai sair. Aqui esta última questão, que a Zoraida diz que o Ergiam vai ser descontinuado em Portugal, trabalho na área de saúde e recebemos a Poxa vida, vamos ter que achar uma alternativa. Existe o Anna's Wild Cream, o Anna's ANNA, apóstrofo S, Wild Selvagem Cream, ele é o principal, é o clássico, né? O mais vendido no mundo. Anna's Wild Cream. E esse você de repente encontra no IERB, ou então no Amazon, não sei. Porque eu sempre usei o Ergiam porque tinha aqui em Portugal. Anna's Wild Cream, exatamente. Esse de repente você acha. Não sabia que o Ergiam ia ser descomparticipado, não. Pronto. É isso, gente. 9h01, chegamos então ao fim. Amanhã a gravação fica disponível na plataforma para que vocês todas possam assistir à gravação. Ok? Beijinho, gente. Boa noite. Bom desafio, fígado limpo aí para todo mundo. Depois eu quero ver o Dani mostrar os resultados. Beijinho, gente. Vamos cuidar do nosso fígado, que nesse mundo intoxicado não há órgão mais importante para a gente cuidar, tá bom? Beijo.
Helena, você perguntou dos chás adaptógenos, os chás da menopausa. Eu vou falar o nome, depois você vai ficar gravado, você pode ouvir com calma e depois anotar, tá? Porque aqui de escrever é mais difícil. Agnus castus, chama-se Vitex, é muito bom para mulher na menopausa. O feno grego, nem tinha falado esse, né? Mas o feno grego também é muito bom para mulher na menopausa. Cimicifuga, Cimicifuga, C-I-M-I-F-U-G-A, Cimicifuga racemosa, também é muito bom. É planta que estimula receptores de estrogênio. Red Clover, ou chamado trevo vermelho, também é muito bom. É um chá que ajuda a mulher na menopausa. A sálvia, tá? Chá de sálvia é um dos que tem maior concentração de fitoestrógenos. Chá de lúpulo, também. O lúpulo também é uma substância que tem uma substância chamada 8-pregnilnarigenina, que é uma substância que se liga a um fitoestrógeno, receptor de estrogênio. Sofiazinha, você estava assistindo aqui, minha menina. Pois é, hoje foi a aula aqui, pessoal do MES. Desculpa não ter dado atenção para as perguntas aqui do Insta. Sabe como é que é o homem, né? Se eu ficar olhando para a pergunta aqui, lúpulo, exatamente, lúpulo é excelente. Para melhorar calores, é um dos melhores que tem, sálvia e lúpulo, tá? Mas todos esses que eu falei não só melhoram os calores, melhoram outros sintomas também da menopausa, que é, né, uma alternativa para quando você não consegue fazer a reposição hormonal, que é a principal solução, né? A melhor solução. É isso, gente. Então, vamos dormir que já tá tarde. Boa noite, obrigado aí pela participação de todo mundo. E a gente se vê semana que vem, que eu acho que é a aula com o Instagram mesmo, aqui direto com vocês. Tá bom, gente? Beijinho, obrigado aí pra todo mundo.